Olá, boa tarde, 1h35. Você que acompanha a programação da Record TV, você que acompanha a TV Gazeta, boa tarde a quem está aí sedento por saber um pouco do que está em debate, né, aqui na nossa política regional. Nos dois primeiros blocos do programa, nós vamos tratar do nosso respeito e do nosso desrespeito com a nossa infância e com a nossa juventude, né? Porque vamos conversar com a presidente e a vice-presidente da Associação dos Conselheiros Tutelares do Acre, né? E vamos falar a respeito dos problemas que a gente tem enfrentado, né? Quando eu falo que temos enfrentado, é que nós não temos conseguido dar conta. E como é que o Conselho Tutelar tem feito essa mediação, o trabalho dos conselheiros, tão importante o trabalho dos conselheiros tutelares. Agora eu vou aqui falar de um caso grave, isso certamente deve ter sido objeto de informação no Gazeta Entrevista, mas eu vou reforçar aqui para você ficar esperto, já que nós estamos falando em cuidados com a nossa infância, com a nossa juventude, mas isso aqui exige uma atenção de todos nós. Está confirmado um caso de meningite aqui em Rio Branco. A criança de 9 anos que estuda na escola Natalino de Oliveira. Falta saber apenas o agente causador, que será diagnosticado pelo LACEN, pelo Laboratório Central. A vigilância informa que a criança está medicada e sem complicações. Diante dessa informação, eu fiz contato com o infectologista Thor Dantas e ele lembrou exatamente isso. Ele disse que é fundamental saber o resultado desse exame que mostra qual é o agente causador. São 3 agentes causadores. Ele citou no áudio dele o nome complicado, que é o nome científico, e é fundamental saber. Dos 3, um agente causador que digamos assim, freado, brecado com a ação da vacina. Então tem que saber como é que essa criança de 9 anos, como é que está a caderneta de vacinação dela, correto? Então é fundamental. Isso exige transparência por parte da Secretaria de Estado, Secretaria Municipal de Saúde, não é? Todos os agentes de saúde que lidam com essa situação tem que ser transparente. Ninguém pode ficar escondendo informação. Nesses momentos assim, é importante ser o mais transparente possível e orientar, né? O que os pais das crianças que são amiguinhas dessa criança aqui de 9 anos, como é que deve fazer? Não levar para a escola? Como é que é? Quais são os cuidados que deve ter? Observar. O Thor Dantas pediu para que as pessoas que estiveram próximas a essa criança que fiquem vigilantes, tem que ficar atento. O momento exige monitoramento. Então, certamente os telejornais aqui da TV Gazeta vão tratar com mais detalhes esse assunto que exige uma atenção especial, tá bom? Então, feito esse registro, eu tenho que tenho aqui que dar um recado, perdão. Fazer um tratamento com implantes dentários é mais que conquistar um sorriso bonito. É se sentir bem, poder comer de tudo e dizer adeus para os constrangimentos da falta de dentes. Dá uma olhada nesse recado da Oral Sim Implantes, a número 1 em implantes do Brasil, para você conhecer mais as vantagens desse tratamento. O tratamento com implante dentário tem inúmeras vantagens para sua saúde, para sua autoestima, para sua qualidade de vida. Com ele você recupera seus dentes fixos e volta a sorrir com liberdade. Ele também devolve a sua mastigação para que você possa comer de tudo sem passar vontade. É um tratamento transformador e vai permitir que você aproveite ainda mais os bons momentos. Quer saber mais? Entre em contato com a gente. Tá vendo? Ouviu a dentista? Ligue e agende a sua avaliação. O telefone é o 0800 750 5571 e tem também um celular, o 99234 1903. Oral Sim, a clínica mais indicada do Brasil. Muito bom.
São exatamente 13 horas e 40 minutos. Eu tenho aqui a satisfação de ter aqui no estúdio a Luciana Dávila, é aquela que está mais distante de mim, presidente da Associação dos Conselheiros Tutelares do Acre, e aqui mais próximo a mim, a Lucinaira de Carvalho, vice-presidente. Lucinaira e a Luciana, um prazer tê-las aqui. Boa tarde a todas vocês, tá bom? Eu quero já iniciar, pode ser para a Lucinaira, não tem problema, ou para a Luciana. Eu queria fazer uma provocação já para vocês. Posso? Sim. Luciana, é o seguinte, me preocupa, e eu tenho percebido que agora, no final do governo Bolsonaro, o Ministério da Saúde parece que despertou para a importância de fortalecer as campanhas de vacinação contra a poliomielite especificamente, depois do governo ter feito várias danações contra as outras vacinas, e agora nós estamos aperreados aí, correndo atrás do prejuízo. A minha pergunta para você, como conselheira tutelar, é o seguinte: o Conselho Tutelar não teria como responsabilizar, pressionar os pais que não estão em dias com a vacina, porque, afinal de contas, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não preconiza isso, que é uma obrigação do pai garantir saúde para as crianças? Olá, boa tarde. Estou como conselheira tutelar no primeiro Conselho Tutelar de Rio Branco e atualmente como presidente da Associação de Conselheiros e Ex-Conselheiros do Estado do Acre. É um prazer estar no seu programa. Muito obrigado por esse olhar agregador, a infância e a juventude, em especial a crianças e adolescentes. E a sua pergunta é a pergunta bem direcionada mesmo, porque na Constituição Federal, o que o artigo 227 diz? Ele fundamenta ali os direitos inerentes à pessoa em desenvolvimento, que são justamente crianças e adolescentes. E o Estatuto da Criança também e do Adolescente, ele norteia esses valores, ele vem reforçando todo o direcionamento para que se possa, de fato, zelar pelo cumprimento de direitos já efetivados pela Constituição, e fortalecido pelo Estatuto, que foi criado no dia 13 de julho de 1990. A questão da saúde é um direito fundamental. O conselheiro tutelar, inclusive nós, quando fazemos atendimentos, nós visualizamos as crianças que estão em fase vacinal e nós identificamos na carteira de vacina essa situação de um direito que esteja ameaçado ou violado, que é justamente quando o conselheiro tutelar ele atua, que são em 3 situações, conforme o artigo 98, que é em ação, referente à ação ou omissão do Estado, a omissão, o abuso ou a falta de responsáveis ou dos pais e a própria conduta da criança ou do adolescente. Na questão vacinal, a criança mesmo, ela não tem como sanar essa situação, mas os pais, eles têm a obrigação, a partir do nascimento já tem as vacinas e ali um mês depois tem todo um calendário vacinal. Essa situação de questão vacinal, as campanhas que existem, elas são pontuais, a questão das campanhas, mas existe a vacinação que já está na carteira da vacina de cada criança, quando ela nasce na própria maternidade, eles já entregam essa carteira de vacina, já começa no nascimento uma vacinação específica. Referente às campanhas, e aí a gente pontua que tem todo um sistema de garantias de direito, que o conselheiro tutelar, ele não executa o serviço, O que ele fala? Ele requisita. Então, se ao conselho tutelar chega, ao atendimento chega, direcionando que tem vacinas que estão em atraso, então nós advertimos os pais para que eles vão aos postos de saúde, justamente, para que se cumpra todo aquele protocolo que é necessário para garantir a saúde daquela criança. Okay, eu vou exemplificar aqui. Eu vou imaginar uma cena diante de um cenário que nós temos, de radicalização, de polarização, enfim, porque nós estamos num cenário bem danado. Então, vocês recebem uma denúncia. E aí vocês chegam lá, mãe, como é que está a carteira? E começa a conversar, e você vê que aí chega o pai, geralmente é o mais brabo, aí ele fala assim, isso aí nós não vamos vacinar. E tu está entendendo o que eu estou querendo dizer? A postura, é uma postura política que o pai tem e transmite para a criança isso, aquele direito que a criança tem de se vacinar. O pai entende que aquela campanha ali, aquilo ali é coisa de comunista, enfim, porque existe isso. Eu não estou falando uma coisa
eu não estou criando aqui uma cena improvável. É verossímil o que eu estou dizendo. E aí? Sim, justamente. Ao chegar a uma situação dessa, que isso pode se tornar comum, né, em alguns atendimentos, o que se faz? Como nós somos um órgão que requisitamos os serviços e atendemos, orientamos, fazendo todo o encaminhamento necessário, se há negativa, porque já há um conflito entre os pais. Se existe esse conflito, existem programas para mediar essas situações de conflito, em especial violando a vida da criança, como a gente tem em algumas situações de doação de sangue que a criança não pode receber. O Conselho Tutelar, ele faz os encaminhamentos porque nós somos integrantes de um eixo que é chamado Sistema de Garantia, né, de Proteção da Criança e do Adolescente, Direitos Humanos. Então, existem 3 eixos: do controle social, da defesa e da proteção. Somos atores, não é, que atuam para zelar pelo cumprimento dos direitos humanos, como o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Assistência Social, a Segurança, a Saúde. Então, se há essa questão deste conflito, nós encaminhamos, então, a entidades que elas podem estar norteando essa situação para que, de fato, a criança não venha sofrer nenhum prejuízo. Nós, conselheiros tutelares, aplicamos as medidas, fazemos os encaminhamentos necessários, orientamos, encaminhamos a programas. Se há negativa, nós recorremos a outras instituições que também atuam para que esse direito seja garantido. A referência maior é a criança. E o adolescente. E o adolescente. Isso é quem preciso entender. Tem aqui uma observação do Adeládio. Oi, eu sou o Adeládio, o nome do colégio é Natalino da Silveira Brito e não Oliveira. Muito obrigado, Adeládio, pela sua correção. Bom, o Lucinaira, eu queria saber de você o seguinte, é a primeira vez que você está como conselheira tutelar? Não, primeiramente, né, queremos muito agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer, né, vocês por estar nos recebendo. Eu estou no meu 4º mandato. 4º mandato? Deixa eu te interromper já. No teu 4º mandato, eu queria saber o seguinte, você, então, portanto, você já tem experiência suficiente para poder fazer avaliações. No teu entendimento, a relação entre o Conselho Tutelar e o Ministério Público melhorou, piorou? Que leitura que você faz? Eu acredito, né, o Estatuto da Criança e Adolescente é de 1990. Então, tem 32 anos, né, tanto de Conselho Tutelar no Brasil, né, como de Conselhos Tutelares no Acre. Nós sabemos que o primeiro Conselho Tutelar foi fundado em 1993 e eu venho, né, do Conselho Tutelar, o 2º Conselho Tutelar no estado do Acre, que foi fundado em Sena Madureira em 1998. Então, fundamos a Associação de Conselheiros Tutelares no estado do Acre em 2005 e a nossa associação hoje tem 17 anos. E o ano passado a gente fez uma dobradinha, né? Eu estava como presidente, Luciana como vice, e aí trouxemos Luciana como presidente e eu estou como vice, certo, que também representa os conselhos tutelares no Fórum Colegiado Nacional, né? Juntamente com o Jota Conceição e também com o Oleildo. A relação entre Ministério Público e Conselho Tutelar vem a cada dia melhorando, sim. A questão é o entendimento, né, tanto do Ministério Público como do Poder Judiciário, como dos órgãos, até da comunidade, o que é realmente o Conselho Tutelar. Então, ainda há um desafio no entendimento desse órgão que é de fundamental importância. Mesmo com o MP tem essa... Entendeu? Relacionado, não vamos generalizar, mas ainda temos algumas dificuldades somente no interior, relacionado ao desafio do que é o Conselho Tutelar, né? Ainda algumas situações em que o Conselho Tutelar, ele requisita o serviço. Conselho Tutelar não é programa, Conselho Tutelar não é serviço. Não é secretaria. Entendeu? Não é uma secretaria. Então, ao receber uma notícia de fato, ele senta o seu colegiado, é importante falar isso, que o conselheiro tutelar é um colegiado, o órgão é um colegiado. Recebeu a denúncia, propriamente dito, o colegiado senta, o colegiado delibera aquela situação. Após isso, pode ter uma verificação em loco, pode ter uma notificação, e aí a família, o qual está sendo denunciada, ou a pessoa, é convidada ao Conselho Tutelar. Mediante isso, é aplicada uma medida de proteção à criança e adolescente, artigo 101,
ou uma medida aplicada aos pais do responsável, que é no artigo 129. É bom destacar, Intaia, que quando você recebe uma criança no Conselho Tutelar, não somente a criança ou adolescente é atendido, mas assim a família passa a ser atendida e os órgãos e serviços, né, eles são direcionados a cumprir aquela medida qual o Conselho Tutelar ele aplicou. Lembrando que uma requisição do Conselho Tutelar é cumpra-se. E o Ministério Público, nós queremos assim agradecer, né, ao doutor Danilo, que hoje ele é, né, o Procurador-Geral do Ministério Público, pela a parceria com a associação, com os conselhos tutelares. Aqui eu não posso deixar de citar o doutor Maia Guedes, né? Doutor Francisco Maia Guedes, que hoje é o procurador. E mediante essa parceria que tem sido construída ao longo de tantos anos, nós temos conseguido avançar relacionado ao entendimento de alguns promotores sobre o Conselho Tutelar. Então, isso tem avançado para positivo, né? Mas a gente já tem que melhorar em pequenas situações, não só do Ministério Público, mas como o Poder Judiciário, como a própria segurança pública, no entendimento do que é o Conselho Tutelar. Um exemplo. E você destaca sobretudo no interior, né? O interior, principalmente, não todo o interior, algumas pontuações que têm chegado mediante ofício, né, de colegiados, né, não são muitos, nós somos 22 municípios, digamos que 3 têm oficializado a associação sobre o entendimento, né, do que é o papel do Conselho Tutelar. Um exemplo, o Conselho Tutelar ele não faz blitz, o Conselho Tutelar não faz ronda, porque nós não somos repressores, né? Sim, nós sim. estamos para defender, no eixo de defesa. Então, para isso, existe, né, os outros órgãos. A outra situação, um exemplo, tá? Crianças no semáforo, pedindo, pessoal desce a linha no Conselho Tutelar, mas se esquece que existe um serviço que chama abordagem social, Feito que pela faz parte Secretaria de do Assistência Centro Social. Pop. São eles que abordam e já existe um fluxo. Então, eles abordando, eles já sabem como direcionar, inclusive, ao Conselho Tutelar. Corretíssimo. E aqui eu reforço e agradeço muito a parceria do Ministério Público junto à associação e os conselhos tutelares, porque de algumas situações são bem pequenas para a grande conquista que a associação já vem trazendo nesses 17 anos. Bom, tem aqui uma abordagem do Lei Araújo, eu vou fazê-la. Eu só preciso tirar uma dúvida, vou fazer uma relação agora que é importante. Luciana, o Acre, há 4 anos que nós somos campeões em feminicídio, correto? O feminicídio, ele não vem de forma isolada, ele sempre, geralmente, está associado a uma série de situações, violência doméstica, etc, etc. Queria saber de que forma esse ranking, que nós somos o primeiro do pódio, como é que isso, na avaliação de vocês, se você quiser, por favor, falar também, Lucinária, como é que isso tem impactado a vida das nossas crianças e adolescentes? Esse cenário de exclusão e injustiça envolvendo as mulheres, as crianças, como é que isso impacta na infância e na adolescência? Sim, de fato tem um fator preponderante, né? Porque são as violências que elas são direcionadas no seio da família, as violências intrafamiliares. E elas refletem, de fato, na vida de uma criança e de um adolescente. Por quê? Os responsáveis, o espelho é o pai e a mãe. O primeiro espelho deles ali é o pai e a mãe. É onde ele passa a maior parte do tempo, são com seus pais. Uns 30% a 40% do dia é na escola, onde eles têm também esse direcionamento e essa atividade para o desenvolvimento deles. Então, se a família tem essa situação e as mulheres sofrem toda essa violência intrafamiliar, elas refletem, sim, do comportamento das crianças e dos adolescentes nas creches, nas escolas. E o que nos traz, quando chega ao Conselho Tutelar, não é nem que seja a questão que a gente fala como denúncia, mas é uma notícia de um fato em que nós averiguamos através do que a conselheira Lucinária falou, através de uma verificação inócua, uma notificação, chamando essa família para o Conselho Tutelar. E quando se é visualizado, como foi pontuado, nós não somos programas, né, nós não somos os órgãos que vão atender diretamente e sanar aquela situação para dirimir. O que nós fazemos? Nós queremos dirimir a violência que existe, porque está afetando.
Se está afetando a criança ou adolescente, se está afetando a uma mãe, o que acontece? Existem programas no nosso estado, né, no nosso município, que eles são direcionados para tratar, para trazer essa consciência da não violência e como pode ser desconstruída essa violência intrafamiliar. Lucinara quer complementar alguma coisa que ela tem falado? Sim, sim. Agora, no dia 9 de julho, foi aprovado a Lei Henri Borel, né? Infelizmente, em decorrência daquela situação daquela criança, né? Henri Borel, vamos lembrar que foi assassinado, eu diria, exatamente, né? Pelo padrasto, não foi? Que era vereador no Rio de Janeiro, não é? Inclusive vereador e a mãe da criança. Essa lei, Henri Borel, ela vem tratar exatamente disso, da violência doméstica contra crianças e adolescentes. Porque se fala muito, né, da violência contra as mulheres, e aqui a gente parabeniza essa luta é legítima. Essa luta é legítima. E agora vem a lei Henri Borel falar sobre a violência doméstica, ou seja, vem consolidar o que já existia, né, contra crianças e adolescentes. E essa lei, ela traz novas atribuições, inclusive, que já foi acrescido no artigo 136, que trata das atribuições do conselheiro tutelar, né? E uma delas, né, a gente pode peticionar diretamente pedindo o afastamento do agressor ou a agressora do lar. Porque muitas vezes o que acontece? Criança é vítima de violência. Por que tem que ser ela que tem que sair da casa e não o agressor ou a agressora? Entendeu? Então isso veio complementar ainda mais a questão das atribuições do conselheiro tutelar. E aqui a gente precisa destacar o apoio. A gente fala assim, a parceria, mas a gente é um sistema da infância, né? Sistema de garantia dos direitos da criança e adolescente. E aqui a gente precisa citar a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, Dr. Alberto Dalla Costa, a própria Polícia Militar, o próprio Tribunal de Justiça, né? Tem a Coordenadoria Geral, que é a desembargadora Regina, e aqui em Rio Branco nós temos o Dr. Wagner, né, que é o juiz muito perto da gente, mas infelizmente as violações de direito ainda têm acontecido, e infelizmente a gente percebe que muitas coisas vêm porque eu sofri isso aqui, eu vou fazer também. Então é uma série, é um complexo, e para isso precisa existir as políticas públicas de atendimento para criança e adolescente. Agora, essa rede, no entendimento de vocês, essa rede tem funcionado adequadamente? Eu estou perguntando isso porque a observação do Lei Araújo aqui, eu pediria, inclusive, Lei Araújo, se você, agradeço a sua participação, agora se você pudesse, não escreva muito, senão não vou ter como ler, mas se você puder detalhar um pouco mais do que você está dizendo aqui, seria importante para as conselheiras poderem responder a você. Ele está dizendo o seguinte: Itaã, com todo respeito, o Conselho Tutelar de Rio Branco é uma calamidade. Não funciona. Muito bonita a fala dela, mas na prática é horrível. Sinto muito. Agora, Lei, eu queria que você falasse, se você pudesse, você está afirmando isso? Qual é o fundamento que você tem para poder falar isso? Não estou lhe agredindo de forma alguma. Estou agradecendo a sua participação. É importante. Eu só queria que você me desse mais elementos para que elas pudessem responder, tá bom? Tem uma pessoa me ligando aqui no tablet, eu pediria que não ligue porque eu não tenho como atender, eu estou ao vivo aqui com as conselheiras. Bom, Luciana, se você puder responder ao Lei, a gente pode responder sim. E é justamente o que nós estamos pontuando. Muitas das vezes, os próprios sistemas de garantia, ele não compreende a competência para que o órgão Conselho Tutelar foi instituído, entende? Então, como nós somos operadores no sentido de executar programas e órgãos, entende? Direcionado para programas que constituem programas que têm sua finalidade, por isso foi instituída essa questão do sistema de garantia de direito. O que acontece? Muitas das vezes a população não tem o entendimento, a compreensão de fato qual o papel do conselheiro tutelar. E aí o que acontece? Quando, por exemplo, chega uma situação de guarda dentro do Conselho Tutelar, a família chega e acha que o Conselho Tutelar vai poder dar guarda ao pai ou à mãe. Então, aí o que se pontua? Isso. Justamente a Defensoria Pública, quando ele não tem o recurso necessário para ter um advogado para entrar com a ação. O que acontece? Então, no entendimento deles, o Conselho Tutelar não fez nada.
o Conselho Tutelar não faz nada. A questão da abordagem nos semáforos. As pessoas no senso comum já direcionam que tudo que é referente a direito de criança e de adolescente, ou uma situação de ameaça ou violação, é o conselheiro tutelar. Então vamos fazer o seguinte, ó, o Luciana e Lucinaira também. Vamos fazer o seguinte, vamos entender, vamos pegar metade do copo cheio, vamos entender que a comunidade sabe da existência do Conselho Tutelar. Isso para muitos órgãos públicos é uma vitória isso, Sim, né? As pessoas então já têm uma referência, ó, Conselho Tutelar. O que está precisando é dar um refinamento aí, é um explicar melhor. Então eu vou pedir para vocês, nós vamos fazer o intervalo, a gente vai falar a respeito da programação, novembro é um mês importante para vocês, a gente vai detalhar isso. Só que eu acho que a gente pode começar o segundo bloco fazendo assim, Conselho Tutelar para iniciantes. Como é que a gente pode explicar de forma bem didática, a mais didática possível, para que a gente possa sair daqui tendo um entendimento básico Sim, do que é o Conselho Tutelar. tranquilo. Vamos para o intervalo, já voltamos com o Gazeta Entrevista.